Estamos de volta, galera, para continuarmos a dar uma olhadinha especial, a entendermos as questões do nosso simulado, tá bom? A segunda parte. Eu espero que tenha dado tempo você tomar aquela aguinha, quem sabe fazer aquele lanchinho, para que voltemos com todo o gás para a correção agora do nosso simulado na área de filosofia, tá bom? Porém, antes, deixa eu mandar aqui um abraço muito grande para nossa futura estudante de filosofia, Rebeca Macedo, lá de Natal, amiga aqui do nosso grande Danley. Um beijão, Rebeca, um abraço para você, viu? Danley fala muito de você aqui para nós. Olha, ele sempre comenta aqui, né, chefe? Sempre diz assim, olha, Rebeca, tal. Rebeca, fiquei feliz em saber que você vai ser uma futura colega, uma estudante de filosofia, e eu tenho certeza que será uma das melhores aqui na educação, tá bom? Parabéns! E um abração para todos os nossos estudantes que cada dia têm buscado o seu crescimento, desenvolvimento e estão aí no preparo para o Enem. Vamos juntos? Muito bem! Nós paramos, na aula anterior, paramos naquela questão ali da filosofia política, da filosofia da ciência e vamos continuar agora com um olhar especial. E no nosso simulado haviam mais algumas perguntas referentes à filosofia. E lá tinha esses dois textos bem atuais, muito bons, e eu quero analisar agora com vocês. Vamos lá? Vamos dar uma lidinha nesses textos? Vamos lá. Texto 1. Nos últimos tempos, reservou-se com isso, popularizou-se o termo fake news para designar os relatos pretensamente factuais que inventam ou alteram os fatos que narram e que são disseminados em larga escala nas mídias sociais por pessoas interessadas nos efeitos que eles poderiam produzir. Foi um texto que foi retirado do Estudos em Jornalismo e Mídia, número 2, volume 16. É interessante, presta bem atenção no que eu vou falar agora quando você pegar alguns textos referentes à filosofia. Eu já falei isso na aula anterior e quero que você coloque agora na sua mente o que eu vou falar nesse instante. A filosofia, ela não é um estudo apenas daquilo que falou os homens, os grandes estudiosos do passado. Ela é também algo que está no nosso cotidiano. Aquilo que eles falaram, aquilo que eles trouxeram de conhecimento para nós, vão nos ajudar a entender o nosso dia a dia. Um exemplo disso está aqui no texto em relação a fake news, ok? E veja que é uma relação muito forte aqui entre a questão da fake news e, claro, nós vamos trabalhar nesse pensamento, nesses dois textos, os pensamentos de René Descartes, vamos falar um pouquinho sobre ele, mas é também necessário que nesse contexto você dê uma olhadinha a respeito de, uma dica, ó galera, indústria cultural. Isso! Escola de Frankfurt, em 1923, Adorno, Horkheim, dá uma olhadinha nessa galera lá, da Escola de Frankfurt, da indústria cultural, o contexto de cultura de massa, que também tem tudo a ver com essa questão ali relacionada ao nosso cotidiano, da força que a mídia tem de trazer-nos tantas coisas boas quanto as coisas, como também muitas vezes as fake news, as coisas mais, a influência das redes sociais hoje, que é muito forte nesse contexto da cultura de massa, e também é importante que nós entendamos a relação disso com o capitalismo, já que a indústria cultural, ela serviu para poder fortalecer o capitalismo, ok? Dá uma olhadinha aí nesses assuntos, tá bom? Muito bem. Texto 2, vamos lá? As vacinas, diz o texto, foram os principais alvos de fake news entre todas as publicações monitoradas pelo Ministério da Saúde em 2018. Cerca de 90% dos focos de mentiras identificados pelo órgão tinham como alvo a vacinação. Reconhecido internacionalmente, o Programa de Imunização Brasileiro viu doenças como sarampo e poliomielite
voltarem a ameaçar o país em 2018, após os índices de cobertura vacinal caírem em 2017. Isso aí foi um texto também retirado do Estadão em 2018. É interessante que hoje, não é? Estamos aí 4 anos depois, passamos por uma pandemia. Quando esses textos foram escritos, ainda não se falava sobre a questão do Covid-19 e ficou bem mais evidente, a partir de 2020 até agora, a questão da fake news, né, das fake news, e muito mais evidente essa questão da não vacinação e a volta de algumas doenças que hoje preocupa muito, como é o caso, bem mais do que em 2018, que é o caso da poliomielite, ok? Então, precisamos refletir muito sobre essas questões. Mas vamos lá. O enunciado diz o seguinte: os textos tratam de uma prática que é contrária ao princípio da fundamentação racional sustentado por quem? Pelo nosso amigo Descartes. Claro que numa prova como o Enem não poderia faltar o nosso amigo René Descartes, já que nós vamos falar um pouquinho, continuar um pouquinho sobre essa questão da filosofia da ciência, do racionalismo, do uso da razão, da dedução e assim por diante. Então, claro que tem que ter ali o nosso amigo René Descartes. E ele propôs, a partir do estudo desses textos, vamos entender qual é o pensamento que nós encontramos aqui de René Descartes, ok? Letra A. Busca por um conhecimento seguro proveniente do ato de duvidar. Será que é necessário que para poder eu desenvolver o conhecimento eu precise duvidar de algo? E professor, aonde eu vou encontrar a dúvida nesses dois textos? E olha o que eu falei na aula anterior, a questão da interpretação do texto, de você compreender o que o autor quer falar. Será que as fake news não devem nos levar a uma reflexão? Opa, olha outra palavrinha aqui. E o que é reflexão na filosofia, galera? É você pensar de si para si mesmo, para identificar o que é necessário ser alterado. E quando eu falo de fake news, se há mentiras, se há falsas notícias a respeito de algo, será que não é necessário que eu comece a questionar, a duvidar dessas informações e a duvidar a respeito daquilo que é contrário à razão, me leve a buscar um conhecimento verdadeiro? Olha, a dúvida que me leva à busca. Não esqueça disso, coloca aí na tua mente. Vamos lá, Darley, coloca aí. Ou a dúvida que me leva ao quê? A busca, a esse buscar o conhecimento, certo? Muito bem. Letra B. Construção da compreensão a partir da lógica dialética, eliminação da subjetividade na produção do conhecimento, ou seja, será que eu vou eliminar o pensamento do sujeito quando eu produzo um conhecimento? Eu falei um pouquinho sobre isso. Lembra lá da questão do senso comum? De que muitas vezes a ciência ela parte daquilo que já é conhecido, dentro de um senso comum, mesmo que apenas não há uma prova, evidências a respeito daquilo. Fundamentação das certezas a partir da experiência sensível ou uma percepção da realidade por meio da associação entre fé e razão. Calma, segura um pouquinho. Se você está com muita pressa de responder essa questão e vai logo na letra E, calma, segura. Uma dica. A dica é essa. Professor, eu vou na letra E porque hoje, como o senhor falou, que hoje essa questão da fake news está bem maior e mexeu um pouco com essa questão da religiosidade, etc. É verdade. Porém, o texto é de que ano? 2018, 2010, a ênfase está em quê? Não na questão da fé e razão, como hoje é bem evidente, claro, mas na época ainda se falava apenas ali nesses dois textos, você vai ver apenas ali o contexto ali da indústria cultural, da cultura de massa, do uso da mídia, né, para propagar mentiras em relação a algumas notícias falsas, em relação a algumas coisas, etc. Então vamos lá. Isso aqui me leva a pensar numa coisa, galera. Rapidinho. Racionalismo.
ou seja, o desenvolvimento da razão, na busca pelo conhecimento, na busca para entender determinadas coisas. Então, o que é o racionalismo? Quando você ouvir essa palavra, você vê um texto que vai trabalhar com você essa questão do racionalismo, você tem que entender que racionalismo é que diz que o nosso conhecimento deriva somente de onde? Da razão. A razão é uma única forma de você adquirir, de você conhecer alguma coisa. Claro que esse racionalismo ele pode ser dividido em duas vertentes. A primeira é aquilo que nós vamos chamar de inatismo, que são as ideias inatas, é aquelas que nascem com o indivíduo a partir da busca por esse conhecimento, ou conhecimento a priori. O que é o conhecimento a priori? Que vem primeiro. A priori ali na questão de ser o início, né? Deriva da razão. Não vai participar desse conhecimento sensível, daquilo que já nasceu com você, mas nasce a partir daquilo que você busca conhecer. Entenderam? Muito bem. Agora, para eu chegar a esse racionalismo, a esse conhecimento desenvolvido da razão, seja ele no ponto de vista do inatismo ou do conhecimento a priori, é necessário que eu pense, que eu entenda o seguinte, que cogito ergo sum, como dizia Descartes, penso, logo existo. E para eu pensar, é necessário que eu o quê? Duvide. Duvide. Não existe conhecimento ou busca pelo conhecimento, não existe o pensar racional, não existe o pensar crítico, e eu vou até um pouquinho mais longe, não existe a fé se não houver a dúvida. Esse é o ponto central, ok? Então, ao pensar sobre isso, quando o texto me leva a entender o que as fake news fizeram em relação ao desenvolvimento da doença, eu começo agora e vou comparar isso com a fundamentação racional de Descartes, e a fundamentação racional de Descartes diz o seguinte, não importa se esse conhecimento ele é inatismo, vem do inatismo, ou seja, a razão nascer com o indivíduo, ou se esse conhecimento é a priori, ou seja, em outras palavras, que essa razão vem a partir daquilo que eu estudo, uma coisa é certa. Eu busco o conhecimento quando eu o quê? Duvido. Quando eu deixo nascer a dúvida. Então, a resposta certa é a letra A, que é a busca por um conhecimento seguro que nos vem através do ato de duvidar, tá bom? Quem acertou, Danley vai dar um chocolate aí. Pode colocar aí no meu Instagram que ele vai dar um chocolate. Ele já comprou ali uma caixa de chocolate para dar um aí para quem acertar. Não foi, Danley? Foi, olha aí, ó, tá vendo? Muito bem, meu amigo. Vamos para a próxima pergunta. Vamos aqui mais rápido do que ligeiro. Vamos lá. Outra pergunta aqui da nossa aula. Tomar a inclusão como imperativo implica o questionamento de 3 entendimentos correntes em nossa cultura. Primeiro questionamento, ou melhor, a gente fala de filosofia questionamento, mas não é questionamento. Primeiro entendimento. A inclusão social tem sido entendida como algo natural. Segundo, ela tem sido compreendida como algo bom em si mesmo. E terceiro, por fim, ela tem sido apresentada como sendo necessária. Assim assumida, a inclusão social estaria desde sempre aí esperando para ser efetivada. É a isso que chamamos de imperativo. Diz ali esse artigo escrito por Dagmar Eastman Meyer, certo? E ele pergunta aqui, para a efetivação da imperativa inclusão social, deve-se adotar ações de quê? Erradicação da pobreza, né? Que vai ali o que se alcança por meio de elevação da renda, empoderamento individual, o que se alcança por meio da elevação da autoestima, facilitação de acesso ao emprego, o que se alcança por meio do aumento de vagas, reforço da cidadania, o que se alcança por meio da participação e da inserção social, ou a universalização da educação superior, o que se alcança por meio do aumento das vagas. Vocês acham que aqui ele vai falar sobre o quê? O assunto central desse texto é inclusão.
E quando eu falo de inclusão na filosofia, eu vou falar sobre o que, galera? Eita! Dá uma olhadinha nas aulas do EducaPE anteriores. Tem uma aula lá sobre, ó, vem cá para eu dizer bem pertinho aqui de vocês. Cidadania. Isso. Quando ele fala de inclusão, nesse texto ele vai me falar sobre duas coisas: direitos humanos e cidadania. Duas coisas essenciais para a nossa sociedade hoje, ok? Professor, o que é ali direitos humanos e cidadania? Já dei até um spoiler aí para você com a pergunta, a resposta certa, né? O slide ficou meio trocado, mas tudo bem, vamos lá, continua. Quando a gente fala quando a gente fala de direitos humanos e cidadania, nós falamos sobre algumas coisas que são ali essenciais, que é necessário que nós entendamos. Cidadania, não é? Como vocês podem ver ali, o cidadão, é muito difícil, de Milor Fernandes, que um cidadão num país em que não há nem sequer sombra de cidadania, significa apenas cidade grande. Aí você pode dizer, mas professor, mas não existe hoje a cidadania no nosso país ou a busca pela cidadania? Claro que existe. Agora, qual a relação dos direitos humanos com cidadania? Cidadania, ela tem a ver com os nossos direitos e com os nossos deveres, com aquilo que eu preciso fazer, com aquilo que eu preciso, que eu preciso ser e aquilo que o Estado vai me oferecer por eu ser um cidadão. Vamos dar um exemplo bem típico para que você entenda isso aqui rapidinho. Eu sou um cidadão quando eu exerço o meu direito de voto. O meu direito de voto, ele é exercido para que haja uma mudança. E eu preciso entender que dentro dessas mudanças, uma das coisas que são essenciais, por exemplo, é quando o olhar que como cidadão eu preciso ter para os direitos humanos, que é o caso ali da inclusão. Quando eu digo assim, todos os seres humanos, eles têm que ser olhados e tratados com dignidade. Todo ser humano tem que ter uma remuneração justa. Todo ser humano, ele tem que ter direito à vida, à liberdade, à segurança. A cidadania é que vai me garantir esses direitos e que vai me garantir também, como cidadão, exercer deveres que levem a respeitar as pessoas que precisam ter essa cidadania, ok? Então, a resposta correta dessa pergunta é a letra D, um reforço da cidadania, que vai principalmente ser alcançada por meio da participação e da inserção social, ok? Muito bem. Vamos para a próxima pergunta? Estará aí nos slides para você. Empreende-se um programa de investimento em infraestrutura, empreendedorismo, aí a nossa amiga Tainá ali, o projeto de vida, né? Para oferecer as condições materiais necessárias ao processo de transformação do território nacional em um espaço da economia global. Nessa configuração territorial, destacam-se hoje pontos de concentração de tecnologias de ponta. É o caso da chamada agricultura de precisão. Nos pomares paulistas começou a ser utilizada uma máquina de origem norte-americana de colher 100 pés de laranja por hora, sob o controle de computadores. Olha aí, que coisa magnífica. Professor, isso aí não tem a ver um pouquinho com globalização, né? Dessa questão, da questão do capitalismo, eu vejo ali um pouquinho também do desenvolvimento das infraestruturas, não está mais voltado ali para a geografia e etc. Vamos dar uma olhadinha? Qual a consequência socioambiental no Brasil da implementação da tecnologia exemplificada no texto? Diminuição do uso intensivo do solo, o rebaixamento do nível de aquíferos locais, a desestimulação do modelo orgânico de cultivo, a redução de competitividade do pequeno produtor ou enfraquecimento da atividade policultora de exportação. Professor, o que isso tem a ver com filosofia? Parece isso é coisa de geografia, professor. Calma. O que, por incrível que pareça, o que esse texto nos fala é uma coisa chamada, que nós já falamos na primeira aula,
filosofia da ciência. Só que na primeira aula, lá na parte 1 da nossa correção do simulado, nós vimos a relação da filosofia da ciência com o quê? Da filosofia da ciência com o senso comum, ok? Só que agora nós vamos ver a filosofia da ciência por si só. Por isso que essa pergunta me leva àquilo que eu já falei anteriormente, que quando eu falo de filosofia, eu vou dar um olhar para o cotidiano. E nessa filosofia da ciência, ela me diz o seguinte, me diz algumas coisas. Primeira coisa que ela me diz, ela vai indagar o porquê de tudo. Segunda coisa, ela vai estudar o desenvolvimento e o trabalho e o crescimento do trabalho científico. E ela vai me dizer, certo? Ela vai me dizer também qual é a visão que o ser humano vai ter da matéria, da ciência que está ali naquele momento, que ele pode utilizar para que ele possa crescer. Não é exatamente isso que fala aqui o nosso texto? Que eram produtores que agora utilizam uma máquina de origem norte-americana para colher agora 100 pés de laranja por hora. Ou seja, eles perguntam por que não usar uma máquina. Eles agora começam a buscar o labor, né, o desenvolvimento científico. Eles agora, com um olhar, eles entendem que o que existe hoje de mais moderno para que eles possam utilizar e desenvolver o seu conhecimento e o seu crescimento. Ou seja, filosofia da ciência. E quando eles fazem isso, o que vai acontecer? O que está na letra D, a redução da competitividade do pequeno produtor. Porque agora ele vai poder competir de uma forma melhor a utilizar a filosofia da ciência, a fazer esses questionamentos com aqueles que têm uma maquinaria também de ponta, ok? Olha aí como a filosofia é bem abrangente. Muito bem. Galera, deu para compreender um pouquinho aqui do nosso estudo? Vamos fazer aqui uma revisão agora, nesse pouco tempo que nós temos. Vamos lá? Nós vimos algumas coisas que são aqui imprescindíveis, que são super importantes. Então vamos lá. Nós vimos que no nosso simulado caiu questões de filosofia política, desculpem, caiu também um pouquinho de filosofia da ciência, caiu um pouquinho da questão de democracia, da cidadania e dos direitos humanos. Nós vimos também que no nosso simulado puxa um pouquinho também para aquela questão da indústria cultural, dá uma olhadinha na questão do conhecimento. E veja, o mais importante nesse simulado, uma das coisas que mais me chamou a atenção, e eu quero que você fique assim, ó, bem antenado, em relação a como a filosofia está bem centrada no nosso cotidiano. Uma prova disso foi a última pergunta que nós fizemos sobre algumas perguntas, né? Várias outras, mas eu quero mostrar só essa última aqui, que fala exatamente sobre o desenvolvimento agrário, que com certeza você deve ter pensado, isso aqui é geografia, mas ao olhar da filosofia sobre coisas que estão ao nosso redor, sobre coisas que estão no nosso dia a dia e como nós podemos utilizar o conhecimento, a razão, a questão da cidadania, né, para o nosso desenvolvimento pessoal, para o nosso crescimento profissional, não apenas para o crescimento e amplitude intelectual, tá bom? A filosofia, ela nos dá esse olhar, ela nos faz entender essas questões e a importância de tudo isso, dessa busca, principalmente como diz René Descartes, né? Penso, logo existo, e esse pensar advém do quando eu começo a questionar o mundo ao meu redor, como eu começo a duvidar daquilo que está ao meu redor, tá bom? Valeu, galera! Eu espero poder ter ajudado você a esclarecer as suas ideias sobre o nosso simulado. Parabéns para você que respondeu aí as perguntas. Um grande beijo, sextou, bom final de semana a todos, Sociologia vem aí, tchau!